Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, na qual a gente vai continuar explorando os recursos do Excel. Então, nas aulas passadas nós falamos bastante dos recursos existentes na aba da página inicial, né? Tinha bastante coisa para a gente trabalhar. Nós também vimos a nossa aba arquivo, na qual também tinha diversos recursos, né, que a gente pode estar trabalhando. E agora a gente começa a ver um pouquinho mais, né, da parte da aba de dados e da parte, né, da aba de layout da página, né? Então, eu estou seguindo mais ou menos um fluxo de como trabalhar, né, na planilha, etc, para depois a gente se aprofundar mais, né, na parte de fórmulas e na parte de inserir, tá? Então, a gente vai seguindo esse fluxo aqui, layout da página, dados, depois trabalhamos com as partes finais de revisão, exibir, entramos em fórmula, e depois disso entramos na aba inserir, que ela tem muita coisa aqui, apesar de não ser grande quantidade de elementos, ela tem muitas possibilidades. Assim como a aba fórmulas, né? Só que a gente tem, né, muitas, claro que a gente não vai trabalhar em todas, né? Mas pelo menos entender cada uma dessas seções, o que, que ela tem, uma ou duas ali, como é que trabalha, etc, né? Como é que a gente pode fazer isso, é importante. Fora alguns outros recursos, como por exemplo, a gente tem algumas outras abas ali, que nem eu falei da última aula também da parte da formatação condicional, etc, que a gente ainda vai ver também. Então, beleza, né? Show de bola. Para a gente iniciar esse processo, então, vamos começar pegando aqui uma planilha já existente e aí trabalhar em cima dela que fica mais fácil, né? Então, vocês podem pegar uma planilha que tenha dados, né? Dados já formatados ou dados sem nenhuma formatação, organização, né? Que a gente vai trabalhando aos poucos com ela. Então, eu vou pegar aqui na área de trabalho, eu tenho aqui uma planilha CSV e uma planilha aqui no formato de pasta de trabalho já transformada, né? Então, vou primeiro abrir a CSV para a gente repetir um processo que a gente fez nas últimas aulas, que esse aqui, deixa eu ver só, esse aqui no CSV, deixa eu só achar ele aqui. Acho que ele tá, tá, ele ficou transformado os dois, não tem problema, deixa eu só pegar o CSV de volta lá, na minha pastinha, que eu já trago ele para cá. Aqui, tá aqui ele aqui. Beleza, deixa eu abrir ele, vamos ver se está no formato CSV. Aí, está no formato CSV, né, separado por vírgulas. Todos os dados estão nessa coluna A, né? E aí eu faço o quê? Eu quero transformar isso para colunas, né? Então até eu vou apagar esses outros dois aqui para não dar confusão. Beleza. Vou trocar aqui o nome dele. Deixar só creches escolas. Esse aqui é um dataset público de creches escolas do Brasil, que foi pego do site do INDE. E aí vou fazer o seguinte, então vou vir aqui em dados, vou pegar texto para colunas, a opção, e aí eu vou deixar delimitado, vou dizer que é ponto e vírgula, não mudou nada, espaço, não mudou nada, vírgula, é vírgula, ele está separado por vírgula, beleza, fechou, aí separou aqui bonitinho para mim, ó, todas as minhas colunas. Vou avançar, só que aí acontece o que, ó, eu tenho que fazer a seleção de toda a coluna aqui, ó. Se eu fizer só isso aqui, ele vai organizar só para essa. Então, eu tenho que vir aqui, selecionar toda a coluna. Aí agora sim, ó, agora apareceu todos os dados, ó. Então, vírgula, etc, avançar, não preciso mexer em nada aqui, e ele vai organizar para mim, tá? Então, esses dados aqui, ó, eles estão com esses errinhos, etc, mas não se preocupem com isso, ele já veio, né, esse dataset ele já veio assim nesse formato, né, provavelmente foi algum problema na hora de transformar, na codificação do TF8, lá tinha um ano, etc. Então não tem problema. Nosso foco, na verdade, é ver os recursos. Então, vou fazer um pouquinho de uma limpa, né, vou pegar alguns dados aqui, vou fazer uma limpa em algumas colunas. Deixa eu ver aqui, eu vou tirar essas daqui. E vou pegar essas daqui também e vou tirando, vou deixar só algumas colunas aqui. E vou fazer o seguinte, vou pegar só um pouquinho de dados aqui, são mais de 3.000 registros, vou pegar aqui uns 300 registros por aí, para a gente trabalhar.
Então, eu peguei aqui os 300 registros, vou abrir aqui uma nova planilha e vou colar eles aqui. Ó. Meus 300 registros, beleza, estão aqui. E vou deletar essa daqui que eu não quero mais. Fechou. Então, agora eu vou salvar como procurar, área de trabalho, vou salvar em vez de ser CSV separado por vírgulas, como eu transformei, vai ser uma pasta de trabalho do Excel. E aí eu vou salvar. Então, eu tenho aqui o meu CSV antigo e aqui eu tenho o arquivo que eu criei agora, com os meus 300 registros, 311 registros. 310, na verdade. Então, beleza. Podemos organizar ele aqui no sentido de colocar para ele, né, todas as formatações necessárias em primeiro momento. Ó, vou centralizar os dados, vou centralizar o conteúdo, vou centralizar aqui o alinhamento dele, deixar no meio. Vou deixar todos na fonte Arial e vou colocar eles num tamanho 10, pode ser. E vou estender, dando um cliquezinho em cada coluna aqui. Vou ajustando aos pouquinhos aqui cada um. Beleza. Ajustei aqui, tudo certo. Vou fazer uma seleção aqui e colocar que todos vão ter bordas. Então, ó, todas as bordas. E vou selecionar este daqui, vou até aumentar um pouquinho a coluna, a altura dela. Vou selecionar aqui. Vou tirar esse valor 2011, que não tem nada aqui, ó, pra gente deixar. E o subeixo também. E o tipo também. Vou dar mais uma limpada para ficar até melhor visual. E vou colocar aqui, né, uma escala em cinza aqui, negrito. Beleza, show de bola. Fiz uma organização rápida, né, dos dados, tranquilo. E aí a gente consegue começar a trabalhar. Então, começando pela parte de layout da página, o que acontece? Nesse layout da página, nós temos algumas configurações que elas são muito ligadas à parte da impressão, né, quando a gente for imprimir, né, esta planilha. E aí, isso aqui reflete lá na hora da gente selecionar as opções de impressão. Então, por exemplo, aqui nas margens, eu posso colocar a margem normal, larga, estreita. Visualmente aqui para mim, não vai fazer muita diferença. Estão vendo uma linha pontilhada aqui, ó? Ela só está alterando para lá, para cá, ó, alterou aqui uma linha pontilhada, voltou para cá e assim por diante. Então, visualmente não está fazendo muita diferença para mim. Assim como orientação, ó, paisagem, princípio não mudou nada, carta e etc. Né? Então, o que acontece? Aonde que eu vou ver essas mudanças mesmo? Visualmente eu vou ver aqui, ó. Ela está sendo feita a mudança, mas visualmente eu vou ver aqui, ó. Orientação retrato ou orientação paisagem. Ó. Agora eu consigo começar a ver, olha a diferença. Ó. Orientação retrato, ele estava pegando 2 colunas por página, ó, deu 24 páginas. Na orientação paisagem, ele diminuiu para 20 e conseguiu colocar 5 colunas aqui. Ó. E aí ele organizou melhor. No tamanho de carta ou no tamanho A4, ele muda, ó, mudou o tamanho também. Então aqui visualmente eu consigo começar a ver essas mudanças que eu estava aplicando lá. Assim como as margens, ó, vou colocar uma margem normal, ele aumentou um pouquinho mais. Vou colocar uma margem larga, né, ele estreitou aqui, né, ficou menos conteúdo. Assim como uma estreita, ele permite a gente colocar mais conteúdo aqui. Ó. E aí, claro, eu tenho as margens personalizadas, né, que eu posso estar colocando aqui. Por exemplo, 1 na superior, 1 aqui, 0,2 e 0,2. Deixa bem... E 0,5 em cada aqui. Ó. Deixa bem estreito. E aí ele ajusta aqui para mim, ó. Mas não conseguiu ainda colocar, né, a nossa última coluna lá. Se não me engano, faltou só a de gem. Ó, que tem o tipo do elemento geográfico e as coordenadas dele. Então, posso fazer essas configurações por aqui, né? Tem aquela parte de dimensionamento, ajustar a planilha em uma página, né? Que eu mostrei para vocês. Aqui nesse caso fica aí ó, horrível, né? Então, tem essas possibilidades que a gente viu, né, nas últimas aulas. Então, com isso, essas mudanças elas são afetadas aqui, e assim como a área da impressão. Então, por exemplo, se eu quero selecionar ó, somente essa parte aqui, ó, e definir como a minha área de impressão, ó, por algum motivo específico, eu posso colocar aqui, ó, definir a área da impressão. Ó, selecionei, né, o espaço que eu queria,
e coloquei definir a área da impressão. Ele definiu para mim e não mudou nada. Mas agora se eu for vir aqui, ó, em arquivo, imprimir, olha só que legal, ó, ele fez o recorte daquela parte, né, separou em duas páginas porque a coluna de gem não conseguiu ser adicionada aqui devido a quebrar, né, a página, mas ele adicionou somente aquele período, aquela seleção, aquele espaço que eu queria imprimir. Então eu defini, né, um espaço da impressão para mim. Ah, mas eu queria imprimir mais esse espaço aqui, ó. O que eu faço? Eu venho aqui na área da impressão e venho aqui, ó, ele abriu uma nova opção para mim, adicionar a área da impressão. E aí eu adiciono aqui, ó, e aí vocês vão ver que ele adicionou agora aqui, ó, aquele espaço que eu tinha antes, ó, e olha aqui, aquele pequeno espaço que eu tinha aqui também, ó. Então olha só que legal, né? A gente tem essa possibilidade de estar fazendo, né, essa definição da área da impressão especificamente, né, de acordo com algum motivo específico, né, alguma necessidade que a gente tenha. Mas vocês podem ver que ele não está trazendo aqui para nós as colunas, ó. Então fica meio difícil, ó. Eu tenho aqui, mas logo aqui eu não tenho essas colunas para mim saber, né, identificar certinho, né, ter uma melhor visualização. Então como é que a gente pode fazer essa possibilidade? Então primeiro, para a gente tirar essa área da impressão, ó, ah, não quero mais, ó, só foi para aquele momento. Vou limpar a área da impressão, ó, e se eu voltar aqui no imprimir, vejam que ele está normal. Agora tem 16 páginas e aqui tem somente, não, tem todos os dados novamente, tá? Aí eu também tenho a parte dos títulos, que eu posso definir aqui, ó, a área da impressão e os títulos. Então aqui, ó, eu posso vir aqui e dizer que os títulos, né, as linhas que vão se repetir na parte superior, elas vão ser as seguintes, ó, ou colunas também, por exemplo, se eu tivesse aqui uma coluna na esquerda, né. Então aqui, ó, nas linhas a repetir na parte superior, posso pegar aqui, ó, e colocar, ó, essa aqui é a linha que tem que se repetir na parte superior, ó. E aí eu venho aqui, clico e dou um OK, ó. Então agora, quando eu for imprimir, ó, em arquivo, imprimir, o que vai acontecer, ó? Em todas as minhas páginas, ó, ele está aparecendo a coluna, ó, algo que não estava ocorrendo antes. Por quê? Porque eu defini qual que era, ou quais, né, se tivesse mais de uma, quais que eram, né, ou qual que era a minha linha de título, né, para ele colocar. E o que significa aquela linha da esquerda, né, da coluna? Geralmente, quando a gente coloca aqui, por exemplo, ó, posso colocar aqui um ID, por exemplo, posso até ser esse ID aqui, ó. Pode até ser, deixa eu voltar aqui. Aí. Pode ser até esse ID aqui, né? Vou colocar ele para cá, né? Então, vou recortar ele aqui e vou colocar ele aqui, ó. Então, posso fazer o seguinte, ó. Posso colocar imprimir títulos, tá aqui a minha, né, a minha... Opa, tá aqui o meu... a minha definição da linha, né, a se repetir na parte superior, e a coluna, ó, eu tenho uma coluna aqui, ó, que é meu ID, ó, defini ela. Não tem uma área da impressão, isso aqui serviria se eu quisesse, ó, pegar uma área da impressão. Então, se eu quisesse pegar somente essa parte aqui, ó, somente os 100 primeiros, por exemplo, o que aconteceria? Ele pegaria aqui, né, os 100 primeiros, ó, tá? Então, eu poderia definir uma área da impressão também, e aí eu dou um OK aqui, ó, e ele vai pegar só aqueles 100 primeiros, vai pegar aqui essa linha para título e as colunas aqui que eu tenho em meu ID. Vou dar um OK, e aí eu venho aqui em imprimir, e vocês vão ver que ele aparece para mim o ID ali, certinho, e ele aparece para mim, ó, somente aquele pedaço que eu recortei, ó. E vejam a diferença. Ah, mas o ID estava aparecendo antes? Estava, mas ele está aparecendo aqui, ó, até nas páginas que tem só o The Gem, ó, que não tinha porque eu defini ele como fixo aqui para aparecer o ID, ó, para mim saber o ID do point caso eu fosse deixar quebrado assim, né, se eu não fosse colocar tudo em uma linha. Então olha só que legal, ele pegou todos os títulos e pegou a coluna da esquerda e colocou fixo também, tá? Então, posso vir aqui limpar a área da impressão, posso limpar aqui a coluna, ó, não quero mais essa. E se eu quisesse colocar aqui, visualizar a impressão, ó, eu poderia vir aqui e já ver como é que está ficando, ó, tá? Então também tem esse atalho aqui que a gente pode estar fazendo.
Assim como também tem outras partes aqui, ó, se eu quero imprimir as linhas da grade, preto e branco, né? Se a ordem da página ela vai ser de abaixo e acima ou acima e abaixo, né? Que daí ele faz a mudança aqui, ó. Então isso aqui também tem, né? Uma mudança. Posso vir aqui visualizar a impressão, ó. Aí tem uma mudança também na forma com que ele vai estar organizando o conteúdo e assim por diante, né? Então vou zerar tudo aqui, não vou deixar nada e dou um OK. Beleza. Outra parte é a questão da quebra de página. Então, se eu quero, por exemplo, definir que eu tenho aqui uma quebra de página a cada momento, né, a cada espaço previamente definido, eu posso fazer isso. Né? Então, digamos que eu tenho uma planilha que eu vou dividir bem certinho até que parte vai cada página, etc. Eu posso fazer isso. Ó. Além disso, vocês estão vendo que essa linha pontilhada aqui, ó, que ela está aparecendo aqui, ó, é uma linha em que a gente pode verificar que é uma linha do espaço da impressão. Ó. Se a gente for colocar aqui em arquivo imprimir, ó, vejam que ele está indo até o geocódigo e depois disso ele fica, né, com só o DGEM. Ó. Então esse aqui ó, ele está servindo como um marcador, né, um delimitador que mostra que a gente tem até aqui um primeiro espaço da impressão e daqui em diante começa, né, um segundo espaço da impressão até aqui, ó, e assim vai indo. Ó. Então isso é muito legal também da gente estar verificando. Ó. Tanto que se eu adicionar aqui, por exemplo, ó, vou adicionar aqui ó, várias vezes esse mesmo, ó, aqui o T, ó, e a gente for imprimir, vocês vão ver que nessa daqui ele vai ir até esse número aqui, ó. Vou colocar um número teste, por exemplo. Deixa teste. Opa, teste. Aí. E aqui vou colocar, né, novo espaço. Beleza. E aí se eu vim aqui no arquivo imprimir, ó, o que acontece? Ó, eu tenho aqui, né, a minha primeira parte da impressão. Beleza. Aí depois eu vou começar com a segunda parte da impressão, ó, foi até o teste, ó, aqui, e vai indo até, né, o teste. E depois disso, ó, novo espaço, começa o novo espaço que eu tinha ali adicionado. Então isso é muito legal porque ajuda bastante a gente se localizar e ver, né, as partes, né, os recortes, né, para impressão. Voltando aqui na quebra de página, ó, se eu quero, por exemplo, dizer que esses aqui, ó, esses daqui vão ser impressos em uma página, depois estes daqui em uma segunda página, e assim por diante. O que acontece? Ó? Quando eu vim aqui no arquivo imprimir, ó, vocês vão ver que eu tenho várias quebras. Ó. Voltou ao normal, mas antes eu tinha as quebras. Ó. Quebrei uma página, quebrei outra página e assim por diante. Né? Então isso ajuda a gente estar separando bem certinho. Ó. Então se eu colocar aqui, ó, nessa linha, eu tenho uma quebra de página, que é a creches e pré-escola 5. E colocar aqui aí na 13 eu tenho outra, e que na 21 eu tenho outra. Então, quando eu vim aqui imprimir, ó, ele vai colocar, ó, quebrou a partir da 5, ó, então as 4 primeiras ficaram, quebrou a partir da 13 e quebrou a partir da 20. Ó. Então, voltou ao normal aqui porque não tinha mais quebra de página. Então isso aqui também é bem legal, ajuda bastante a gente estar trabalhando, né? E aí se eu quero, eu posso colocar aqui, redefinir todas as quebras de página, remover, ó, que aí ele vai removendo isso aqui também, tá? Então, bem interessante essas partes aqui que a gente tem trabalhado. Nós podemos também trabalhar com plano de fundo, ó, embora não tenha muito motivo para isso, né? A gente pode estar trabalhando com plano de fundo, vou colocar aqui, ó, plano de fundo. E aí, vou pesquisar por uma imagem e posso colocar aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma imagem um pouquinho mais transparente ou mais clara, pelo menos para não ficar tão visível. Ó, posso inserir esta daqui e ele insere um plano de fundo aqui para mim, ó, tá? Então, também posso estar estilizando, né, a minha planilha, né, deixando ela de uma forma bem legal. Posso estar colocando um plano de fundo que tivesse no meu computador, né, o OneDrive para quem usa também, então é bem interessante a gente estar trabalhando com isso, né, caso você queira dar uma estilizada na planilha.
Nós temos aqui também os temas e cores, ó, que ele vai mudando, ó, conforme eu vou passando o mouse, ó, ele vai mudando, são temas previamente definidos, com questões de formatação, questões de tamanho da letra, tipo da letra, etc. Ó, vejam que vai mudando, espaçamento, ó, cada um tem uma pré-definição, ó, e aí vocês podem também estar utilizando algo em específico desse gênero, tá? Então, cabe, né, a escolha de cada um ver, né, qual que é a melhor opção para ser utilizada, né? Assim como questões de efeitos de cores, etc. Se eu estivesse utilizando, ó, fontes, ó, posso estar trocando a fonte. Se eu estivesse utilizando também uma tabela, né, previamente definida, eu poderia estar fazendo, né, mais efeitos, tá? Além disso, eu tenho também a questão da dimensão, ó. Isso aqui é muito legal, porque ajuda bastante a gente ter uma melhor ideia de como poderia ficar isso em uma página, 2 páginas e assim por diante, ó. Então, se eu coloco aqui, ó, que a largura automática, ele vai fazer aquele processo, né, para determinar a impressão dentro daquele limite das páginas. Se eu coloco em uma página aqui a largura, o que que acontece? Quando eu vim aqui imprimir, ó, ele vai tentar, ó, colocar todos os dados dentro da parte que eu, dentro de uma página, conforme eu tentei, né, fazer essa definição, ó. Então ele conseguiu colocar em uma página aqui, ó. Até vou colocar aqui a área da impressão, ó. Definir a área da impressão, limpar, vou limpar tudo aqui. Vou definir a área da impressão, a área da impressão não, desculpa. O título, vou colocar aqui, ó. Deixar aqui, ó. Linha, beleza. Então vou vir aqui imprimir e ele colocou em uma página, ó. E aí eu coloquei o título ali, ó, e eu consigo ajustar bem certinho, ó. Então fica bem legal, né? Eu posso estar colocando isso em uma página, ou posso deixar a largura automática e colocar também a altura em uma página, daí ele vai tentar pegar todos esses 300 dados aqui, ó, e colocar em uma página. Óbvio que não vai ficar algo interessante de se imprimir, né, e utilizar e ler, mas também tem essa possibilidade. E aí, geralmente, a gente trabalha com automático. Se eu colocar em duas páginas, por exemplo, a largura, ele vai trabalhar com a possibilidade de espichar isso para 2 páginas, ó. Então, ele não deixa, né, caso eu tivesse mais colunas aqui, ele tentaria colocar todas as colunas em 2 páginas, tá? No máximo na divisão das minhas colunas, com o máximo de 2 páginas. Assim como as linhas, ó. Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma página aqui de largura e 2 páginas de altura, eu poderia vir aqui e ele estaria trabalhando com a possibilidade de eu ter 2 páginas de largura, né, para mim quebrar, né, e uma página só, né, para 2 páginas só, aliás, desculpa, para altura. Então, né, ele estaria trabalhando com essa possibilidade. E assim por diante vai indo, né, a gente tem várias possibilidades. Geralmente a gente trabalha com automático, né, e aí a gente tem uma escala aqui que vocês podem estar trabalhando para ver como é que vai ficando, né, a largura, etc., para ver como é que fica essa visibilidade, né, da impressão. Também posso ter linhas para exibir as linhas de grade, títulos para imprimir, etc., né, conforme eu comentei aqui também a linha da impressão. E aqui a gente tem alguns pontos, né, de avançar, recuar, etc., que geralmente a gente não está utilizando nesse momento, tá? Então, com isso a gente conseguiu ver, né, bastante as opções existentes aqui, como utilizar, né? Existem outros recursos um pouquinho mais avançados ou mais específicos, né, que a gente vai clicando e vai vendo aqui, mas pelo menos, né, a parte básica, a parte essencial, que é o dia a dia, né, tá trabalhando ali, a gente está conseguindo abranger. E agora a gente parte, né, para a próxima aba, que é a aba de dados, né, que também tem coisas bem interessantes a gente estar trabalhando.